Olá, meus queridos, eu espero que todos estejam bem, que esse vídeo possa alcançar vocês com saúde. Eu quero falar hoje sobre Daniel, um homem exemplar na Bíblia, para mim pelo menos, eu acredito que para muitos também. Para mim, um dos maiores homens que já pôs os pés nessa terra. Eu quero falar um pouco sobre a parte histórica para vocês entenderem de onde ele veio. E quero falar da parte mais importante, que é a parte bíblica. Vamos lá então. O significado atribuído ao seu nome é Deus é meu juiz. Citado na Bíblia em Mateus no 24, lá no versículo 15. Como um dos profetas do Antigo Testamento, sua vida e profecia são relatadas em um dos livros que leva o seu nome, por óbvio. E aqui a autoria é atribuída por muitos. Mas tanto para os judeus como para os cristãos, o livro foi escrito por ele mesmo, no século 6 a.C. Ele nasceu em uma família judaica de alto nível. Ele era um rapaz nobre, um rapaz rico. Ele tinha 18 anos. Ele era hebreu da tribo de Judá. Ele foi levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E lá ele estudou a cultura dos caldeus por 3 anos. E teve o seu nome mudado para Beltesazar. Daniel serviu a um total de 5 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. No governo de 3 deles, o primeiro foi Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Ele serviu para esses 3 como primeiro-ministro. A data e as circunstâncias da sua morte na Babilônia são desconhecidas. Existem ao menos 6 lugares tidos como o local de sepultamento tradicional do profeta bíblico Daniel, um profeta judeu reverenciado no Irã até os dias de hoje. O túmulo localizado em Suzã, Irã, é a mais amplamente aceita e tornou-se uma atração turística popular, principalmente para os muçulmanos locais e comunidades judaico-iranianas. Outros prováveis locais do seu sepultamento são Babilônia, atual Iraque, que dedica o dia 21 de julho para celebrar a sua morte, Kirkuk, no Turquistão, também no Iraque, Samarcanda, no Uzbequistão, Muqaddadia, no Iraque, Mala Amir, no Turquistão, Iraque. Bom, vamos falar sobre a parte bíblica. O livro de Daniel ele fornece um relato das experiências de Daniel e outros judeus fiéis que foram levados cativos para a Babilônia. Ao estudar o livro de Daniel, vocês vão poder aprender um pouco a importância de permanecer fiéis a Deus e qualificar-se para receber as bênçãos que Ele dá àqueles que são fiéis a Ele. Então, eu indico vocês a lerem o livro de Daniel. Ele é um livro um pouco extenso, mas também é um livro muito rico. Nós começamos vendo, ali ainda no capítulo 1 de Daniel, que ele e seus companheiros são fiéis à lei de Moisés. E Deus os abençoa com conhecimento e sabedoria. Eles recebem posições para servir na corte do rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 1. A preparação de Daniel na Babilônia. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Passados 10 dias, eles pareciam muito mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Por revelação, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, que diz respeito ao destino dos reis da terra e ao reino de Deus nos últimos dias. Isso está em Daniel a partir do 2. O sonho de Nabucodonosor. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado, quando eles vieram e se apresentaram ao rei.
Lá no 10, os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. E isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Lá no 17 está escrito assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Meus queridos, nós vemos aqui, tanto quanto aconteceu com José e com tantos homens magníficos da Bíblia, que Deus ele cria sim uma situação para que esse homem de Deus seja honrado, para que ele seja exaltado. Se vocês usarem o mesmo exemplo de Daniel, eu não tenho dúvida nenhuma que algo similar vai acontecer na vida de vocês. Mas vejam, Daniel, ele era 100% fiel a Deus. Lá no 27, no versículo 27 ainda, está escrito assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permaneceu na corte do rei. Eu sei, meus queridos, que vocês falaram: bom, onde está o sonho? Mas o meu foco não é o sonho. Eu não quero focar no sonho, porque eu creio que todos conhecem o sonho da estátua de cabeça de ouro, corpo de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e de pés misturados entre ferro e barro. De qualquer forma, eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso depois. Eu quero enfatizar e focar no seguinte: que aquilo que nenhum sábio da Babilônia conseguiu, Deus entregou a Daniel para que ele fosse honrado. E Daniel revelou exatamente este sonho, o sonho da grande estátua de cabeça de ouro, para o rei. Então Deus criou essa situação para que Daniel fosse honrado. E também para que o próprio Nabucodonosor começasse a saber quem era o verdadeiro Deus, o único Deus. Lá em Daniel 3, Daniel interpreta outro sonho do rei Nabucodonosor e depois interpreta os escritos em uma parede a respeito da queda iminente da Babilônia diante dos Medo-Persas. Ali também nós temos os 3 homens que foram lançados na fornalha, que são, por óbvio, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eu também não quero focar nisso agora, neste sonho agora. Eu quero continuar falando sobre Daniel, sobre como ele se portava e como Deus respondia a ele. Em Daniel 4, nós temos mais um sonho de Nabucodonosor. Ele sonha com uma árvore. Eu também não quero focar nisso agora. Eu não quero falar sobre esse sonho de Nabucodonosor porque ele é especificamente sobre Nabucodonosor. Mas Daniel ele também interpreta esse sonho. Vamos continuar em Daniel 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado no templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra.
Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai trouxe, o rei trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado, com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Então Daniel disse ao rei: ó rei, foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta importância que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltastes acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. A partir do capítulo 6, nós vemos que Daniel ele é livrado da cova dos leões. Ele foi lançado na cova por orar ao Senhor, em vez de obedecer ao decreto do rei Dario, proibindo petições a qualquer deus ou homem que não fosse o rei. Nós vemos aqui que Daniel não se corrompia, nem mudava na presença de Deus por causa do que os homens da terra queriam. Ele continuava fiel, e ele era fiel, não importa o edito, não importa o que esses homens queriam. Vamos lá, Daniel 6, Daniel na cova dos leões. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Agora o rei emite o decreto
e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Nós vemos aqui que esses homens, movidos por inveja, buscavam a destruição de Daniel. Mas nós sabemos quem estava com Daniel. Daniel, ele foi tão honrado entre esses reis, que assim que ele começou a servir o rei Dario já percebeu que ele tinha algo a mais, que ele era algo a mais, que ele detinha muito mais conhecimento do que esses homens comuns. E a inveja nasceu. Então, isso sempre vai ocorrer. Toda vez que Deus te exaltar, a inveja vai nascer naqueles que cercam você. E pode acontecer deles tentarem te derrubar, como eles tentaram derrubar Daniel aqui. Vejam, meus queridos, o fato de Daniel ser fiel, sempre fiel, não impediu que Daniel passasse por lutas. Continuando, lá no 10 está escrito o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer um tipo de pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Vejam, meus queridos, mais uma vez Deus honra Daniel. Nós vemos mais uma vez que Daniel, mesmo perseguido, confia em Deus. Esse exemplo tem que ser um exemplo assim, que nós utilizemos ele até os dias de hoje, porque Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. E tudo isso que foi dito pelo rei Dario não mudou. Deus, ele permanece para sempre. E através de Cristo nós temos essa vitória. E nós teremos uma vitória eterna, se é que nós seremos achados justos na presença de Deus. A partir do capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel ele tem visões proféticas dos acontecimentos
logo após a sua época até os últimos dias. Os últimos dias dos homens, eu quero dizer, tá? Esses acontecimentos incluem conquistas de reinos da terra, a vinda do Messias, o sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias e a ressurreição dos mortos. Vamos ler a partir de Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pôs-me em pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Então ele me disse, você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia, mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Vamos ler por fim então Daniel 12. Eu quero fazer uma observação rápida antes. Nós vemos aqui em Daniel 11 que ele decidiu orar e jejuar para obter mais respostas. Eu creio que Deus o levou a isso, para que ele tivesse a visão que ele teve ali no capítulo 11 e no 12, no livro que diz sobre o Messias e sobre o fim dos tempos. Para mim, Daniel 12 é assim uma parte de ouro do livro de Daniel. Se vocês nunca tiveram curiosidade de ler, eu aconselho vocês a lerem. De qualquer forma, eu vou ler de forma resumida aqui o capítulo 12. Os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Meus queridos, prestem atenção no que está sendo dito aqui, nesses 2 versículos. Aqui, o Senhor está falando sobre aquele grande dia, sobre as pessoas que estão com o seu nome escritos no livro da vida. E eu gostaria que vocês se perguntassem, será que o nome de vocês está escrito no livro da vida? Está escrito que aquele que aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador e for batizado, este será salvo. Mas aquele que não o aceita já está condenado. Vou continuar lendo lá no versículo 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre.
Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Queridos, nós estamos vivendo a época em que o conhecimento está efetivamente sendo expandido e expandido de forma exponencial. Vejam, o anjo que fala aqui com Daniel, no meu entender, esse é o próprio Jesus que está falando com ele. É no meu entender, tá? Eu não quero entrar em discussão sobre isso. Então, ele fala com Daniel e diz que no tempo do fim, o conhecimento se expandiria. No tempo do fim. Nos últimos 100 anos, o homem cresceu em conhecimento mais do que em toda a história humana conhecida, escrita. Eu tenho certeza que vocês não vão entrar em conflito com isso que eu estou dizendo, porque isso é uma verdade, é um fato. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Aqui, meus queridos, aqui está sendo falado exatamente sobre os anos finais. A Bíblia, e eu já falei sobre isso, sobre o tempo do fim, em vídeos anteriores. E eu não quero aqui entrar em discussão sobre se nós estaremos aqui antes do da grande tribulação, se seremos arrebatados antes dela, no meio dela, depois dela. Não quero entrar nesse detalhe. Porque para mim o mais relevante nessa história, efetivamente, é nós estarmos salvos. Porque nós vemos aqui que o anjo diz que aqueles que estiverem no pó da terra, eles se levantariam primeiro. Então é imprescindível que nós tenhamos saído desse corpo pecaminoso e mortal em Cristo. Nós temos que descansar em Cristo. Se isso ocorrerá ainda agora na nossa existência, eu não sei. Eu também não quero entrar nesse detalhe. Mas a Bíblia ela dá muitas dicas, muitas pistas sobre isso. Eu ouvi, mas não compreendi, disse Daniel. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, então. No final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. É muito interessante essa parte, meus queridos. Aqui é o fim de tudo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Aqui acaba a história como ela é, da forma como ela é para os homens de hoje. E nós vemos que os ímpios, ou seja, aqueles que serão destruídos pela eternidade, eles não vão levar nada disso a sério. E talvez você também ache que isso é maçante e cansativo. Mas se eu fosse vocês, eu daria uma grande atenção a esse assunto. Porque aqui está a chave daquilo que Cristo disse. Daqueles que entrarão na vida. Bom, meus queridos, Daniel ele foi um homem tremendo de Deus. Ele viveu durante vários reinados, como eu tentei falar pelo menos de forma resumida acima. E não importa a quantidade de reinados pelos quais ele passou, a quantidade de reis pelos quais ele passou, os quais ele conheceu, ele se manteve fiel e firme em Deus, meus queridos. Ele não se desviou em momento algum, ele não caiu. E Deus ele honrou ele até o fim e mostrou para ele o tempo do fim.
garantindo inclusive a sua salvação eterna. O nosso maior exemplo é e sempre será Cristo, para mim, e eu vejo assim. Mas nós temos em Daniel um exemplo de homem fiel a quem Deus jamais desamparou, exatamente pela sua fidelidade. Que isso nos sirva, meus queridos, de exemplo em nossa caminhada nesse mundo. Eu sei, não é fácil, não é fácil. Eu estava lendo hoje O Peregrino, que é um livro assim maravilhoso. Nós vemos ali que o peregrino, ele sofre muito na caminhada dele. E sim, meus queridos, por vontade de Deus, a vida do cristão ela não é fácil nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Porque nós não andamos no fluxo do mundo, nós andamos no contrafluxo do mundo. Então, por óbvio, as coisas não são fáceis para o cristão, como não foi para Daniel. Isso não significa que Deus nos abandonará, mas que Ele estará em Cristo em cada uma das nossas lutas, até que sejamos chamados, até que estejamos diante do Deus vivo, do Deus único, maravilhoso. Amém? Que Deus os abençoe grandemente nessas festas de fim de ano, meus queridos. E que Ele dê a todos vocês um 2024 abençoado.